graça e a paz de Deus esteja com todos. Você que está assistindo esse vídeo, Deus abençoe sua vida, o seu lar. Estamos iniciando aqui mais um Essência Cast. Hoje com meu irmão Rodrigo, companheiro de muitas coisas do mundo e com as coisas de Deus. Eu peço que você se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo, ouça os outros testemunhos que passaram por aqui, porque de repente isso pode ser um testemunho que leva para a sua vida, alguém que está passando isso na sua família. Amém? Então que você possa ser edificado através daquilo que Jesus, somente Ele pode fazer. O homem não consegue fazer muitas coisas, tem limites, mas para Deus Ele é o nosso Deus, o impossível. Então cada testemunho que passou aqui e que vai passar pode estar nos edificando cada vez mais. Se você não tem passado por nada disso, Ele vai edificar ainda mais e fortalecer sua fé em nome de Jesus. Amém? Deixar que o meu irmão se presente aqui e vamos iniciar mais uma história de vida em nome de Jesus. Meu nome é Rodrigo, né? Eu atualmente faço parte da Igreja Presbiteriana aqui de Franco da Rocha, né? Igreja Presbiteriana do Brasil. E estamos aí há um tempo aí na caminhada com Deus, né? Entre idas e voltas, né? Mas estamos aí há algum tempo já, né? É isso aí. Rodrigo, companheiro de muitas lutas, né, Rodrigo? Então, como você me tá falando, né? Você contar um pouco da sua história. Tá quantos anos agora? Eu 38. Tá novinho ainda. Novo. Já tô pensando nos 40 já. Tá chegando igual a Opala, né? 4.1. Amém. Bom, você não é de São Paulo, né, Rodrigo? Conta um pouquinho da sua história aí de onde você veio, quando você chegou aqui, quantos anos você tinha. Na realidade, essa é uma situação engraçada que às vezes o pessoal questiona, né? Ou é, né? Na realidade, eu sou de São Paulo, né? Eu sou nascido em São Paulo, sou paulistano. Mas a origem não é. A família é nordestina, né? Mas quando acho que eu tinha uns 2 anos de idade, mais ou menos, os meus pais já estavam ali em vias de separação, né? E aí a minha avó que me levou lá pro Piauí. Então eu morei a minha infância e adolescência no Piauí. Aí vim pra cá já quase de maior já. Tinha 17, né? 16 para 17 anos. Legal. Criado pela avó, né? Então imagina como é criado pela avó, né? A gente passa por algumas experiências, né? Até de aprendizado de vida, né? Porque como a gente não é criado pelos pais, né? Só o fato de muitas pessoas, às vezes, que não foram criadas pelos pais, né? Eles passam por muitas situações, né? Até de conflitos, né? Principalmente quando chega ali na adolescência, né? Que é a fase mais difícil da vida, né? E é uma coisa assim geral, né? Você acaba, algum momento da vida, você acaba sentindo um pouco nessa questão da ausência de pai. A ausência de pai, a ausência de mãe, né? A ausência familiar. E isso você acaba às vezes fazendo algumas coisas na vida que movido às vezes pela questão psicológica, né? Emocional, né? Principalmente quando você é muito jovem, né? Você acaba passando por isso. Porque em si, quando nossos avós nos criam, mas não tem vamos dizer, aquela conversa, né? Aquela presença de orientação. É diferente, né? Tem até uma brincadeira do pastor Cláudio Duarte lá, né? Que ele fala, né? Que os avós é um cavalo que o filho amansou pro neto montar, né? É bem isso, né? Faz o que quer e tá bom, né? Então, algumas coisas, elas não são tão rígidas, né? Que nem você ser criado pelo pai, pela mãe, né? Os avós, eles não têm o mesmo pulso, né? Para algumas coisas, né? Na vida, né? E
E aí, às vezes, você acaba metendo os pés pelas mãos e fazendo algumas coisas que não deveria fazer, né? Isso é verdade. Aí você chegou aqui em São Paulo com qual pensamento? De opção? Não teve opção? Qual que foi o... Então, a princípio eu tinha vindo uma vez aqui para São Paulo para morar com 14 anos, né? Morei um tempo com meu pai, né? Com 14 anos. Na época tinha aquele pensamento de moleque na época, né? De querer jogar futebol, né? Aí eu vim mais com esse pensamento, né? Na primeira vez, né? Só que aí meu pai, ele se casou de novo, né? E acabei tendo alguns conflitos assim com a minha madrasta, né? Aí ficou um ambiente assim não muito saudável, né? Pra conviver ali, né? E aí eu fiquei um tempo aqui em São Paulo, depois acabei voltando lá pro Nordeste, né? Aí na segunda vez que eu vim, já vim assim, fiz uma das besteiras aí que meus avós na época não queriam que eu fizesse, né? Que era arranjar uma mulher, né? Com 16 anos de idade. Já tava querendo fazer... Dar um passo maior que a perna, né? Aí todo mundo me dizendo, não faz isso, e você ali, não, eu faço. Aquela rebeldia de adolescente. A vida é minha, eu faço o que eu quero. Essa frase acho que a maioria de nós já falamos, né? Ou pensamos, né? Mete os pés pelas mãos e vai fazendo, né? E aí, essa é uma das consequências aí de vida, né? Que a gente acaba tomando atitudes erradas que acabam te atrapalhando, né? Depois, né? Porque tudo que a gente faz, assim, tudo que a gente pratica, né? Na nossa vida, né? Seja bom ou ruim, aquilo acaba tendo uma consequência pro futuro. Aí você veio para São Paulo com a menina? Com a menina. A gente ficou um tempo junto, mas não deu certo. Aí depois ela acabou voltando, né? Porque a gente era muito novo, né? Um com 16 anos, com 14, né? Acredito que foi na época que nós nos conhecemos praticamente, né? Você morava que eu vim morar aqui na casa do Diego, né? Na casa da Maria, né? Foi na época que nós conhecemos jogando bola, né? Na época, né? Então, pra quem tá nos assistindo, a maioria das pessoas que estão passando aqui, a maioria é conhecido, né? Então você viu o Diego que passou por aí também já, né? E éramos companheiros de bebida, de zoeira, você imagina aí, de forró. Então a gente faz aquele resumo daquilo que possamos contar como testemunho, né? Tem muita história, mano, e é muito engraçado, viu? Porque a gente para pra contar, a gente fica rindo, né? A gente se arrependeu dos pecados, mas que a gente se ri, a gente ri, viu? Então, como o Rodrigo tá falando, nos conhecemos ali, você tá com 38, então eu tinha uns 14, então. Sou um pouquinho mais novo, 3 anos mais novo, então foi nessa época que você veio pro São Paulo. Mas não lembro se você bebia. Nessa época bebia? Eu bebia, mas não bebia assim frequentemente, né? Na realidade, quando você mora no Nordeste, né, principalmente interior, você acaba tendo acesso muito fácil à bebida, né? Muito cedo, muito jovem. Sim. Hoje em dia eu vejo muito isso aqui também em São Paulo, né? Você vê muito jovem bebendo, né? Praticamente criança, né? Na rua bebendo. Antigamente isso não era tão comum, entendeu? Isso é verdade. Hoje em dia, até pela própria educação, a criação, hoje em dia afrouxou muito, né? Então esses jovens hoje em dia com 13, 14 anos, então tudo bebendo. Já tá velho já, 14 anos. Entendeu? Já tá idoso, né? Então, mais no Nordeste, principalmente no interior, eu lembro que a gente, muito novo, a gente já tinha acesso à bebida, né? Você lembra quando foi aquele primeiro porre, aquele primeiro... Lembro. Como é que foi a sua experiência? Conta pra nós. Primeira vez que você, vamos fazer nossa gíria antiga, né? Você chapou o globo. Não sei se fala assim hoje em dia, né? Então, a primeira vez eu lembro que a gente morava no interior, né? E quando a gente ia lá pro centro da cidade, a gente dormia na casa de uma comadre da minha avó, né? A gente
gente sempre ia pra casa dela, né? Na época minha avó não tinha casa lá ainda. Aí a gente ia pra lá e eu ia pras festas, né? Aí lá nas festas, devia ter o que, uns 12 pra 13 anos por aí. Molecão de tudo, né? Já ia pras festas. Minha avó dizia, você não vai, e eu ali passando a roupa e eu vou. E, e aí sei que nessa eu tava com uns colegas no bar, né? Aí a gente pediu uma dose, né? E as dose é só no nome, né? Você pede a dose, os caras põem o copo na régua. Passar da régua, né? Aí tomei um copo daquele, 51. Aí, beleza, né? Mas depois, mais tarde, vem os colegas de novo. Vamos tomar mais uma dose? Digo, vamos. Aí que eu tomei mais o segundo copo já foi suficiente. Eu lembro que eu cheguei lá na casa dessa comadre da minha avó, né? Que minha avó tava lá com ela. Cheguei lá pra dormir, deitei. Depois não lembro mais de nada. Eu lembro que eu vomitei no dia seguinte. Minha avó tava morrendo de vergonha que eu cheguei bêbado lá. Isso com 12 anos? 12 pra 13 anos, por aí. Hoje eu fico vendo as crianças, a gente participa aqui do GC, né? Do GC Kids. Aí eu fico vendo as crianças com 12 anos, eu falei, meu Deus, eu comecei a beber com essa idade. Meu primeiro porre foi com 11. Aí eu olho assim agora essas crianças, mas estão aqui orando, brincando, fazendo as brincadeiras, né? Que bíblicas, né? Ensinando e pensar que nessa idade eu tava na rua bebendo, né? Se falando agora, sempre vem essa lembrança, né? E nós congregamos a ver as crianças agora, né? Passa um certo filme, né? Então, com 12 anos é uma criança, a gente acha que é adolescente na época, né? Sim, você acha que já é homem, já, né? Então. Quer fazer o que você bem entende, né? E vai em frente e faz, né? No outro dia, não lembrava de nada? Não, só dor de cabeça no dia seguinte. E só as conversas depois, né? Rapaz, você ficou ruim ontem, viu? Sermão, minha avó dando sermão. Você chega lá na casa dos outros, bêbado. Ficou morrendo de vergonha, né? Porque... E quando você chegou aqui nessa segunda vinda para São Paulo, né? Como é que você se estabilizou ali como você falou, numa casa alugada ali no Diego? Assim, a sua experiência, assim, do mundo aqui em São Paulo, você lembra como é que foi? Então, como é que você interagiu? Então, a princípio, quando eu cheguei aqui, né, eu cheguei com a moça lá que a gente estava morando junto, né? E depois, quando ela foi embora, né, porque não deu mais certo a gente ficar junto, ela foi embora, voltou. Eu lembro que a gente foi conhecendo os amigos, os colegas, né, a gente começou a sair, né? E aí a gente começou a, assim, ter mais frequência, assim, mais intensidade nessa questão da bebida, né? Beber com mais frequência, né? Sair todo final de semana, beber, chegar em casa bêbado. Aí vem a questão das mulheres, né? Porque você morava sozinha e a bebida e... Uma coisa leva a outra. E aí... aquilo vai só aumentando, né? Vai só se intensificando, né? Teve algum momento de droga você nunca usou nada, não? Não. Já experimentou? Não, já me ofereceram muito. Muitas vezes já me ofereceram droga. Desde muito novo, assim, já me ofereceram. Nunca experimentou nada? Nunca experimentei. Sempre tive essa opinião, assim, de dizer, não, eu não quero saber de droga, né? Costuma falar que a minha droga era cachaça. Também eu bebia, o máximo que eu fiz assim foi fumar cigarro, né? Na época de escola, principalmente na época do... Curiosidade. Na época do ensino médio, né? No ensino médio tinha bastante aí, colega fumante, né? Você tava ali sempre serrando cigarro de alguém ali, fumando. Aí você ia para as festas, né? Aí você fumava ali. Mas era assim também, eu fumava mais ou na escola ou quando saía para algum lugar. E em casa eu não fumava, eu
eu não era de comprar cigarro e trazer para casa. É como se fosse um hábito para mostrar para as pessoas, vamos dizer bem, né? coisa, Estamos aqui, vamos fazer. Né? Coisa de jovem, né? É. Você tá ali. Já tá fazendo, vamos fazer junto, né? Entendeu? Mas nunca fui assim viciado, assim, nunca passava a semana em casa assim dizendo, nossa, como eu queria fumar um cigarro hoje, não. Você teve um tempo assim na sua vida, igual você veio pra com 16 para 17 anos. Qual foi um tempo da sua vida que você viu que estava se afundando? E assim, você falou, poxa, eu preciso parar com isso. Teve algum momento da sua vida ou não? Então, eu acho que assim... Ou nunca pensou nisso? Não, tem épocas da vida que a gente começa a pensar ou até ficar meio deprimido, né, com algumas coisas, né? Entre elas, acho que uma das fases mais difíceis assim foi mais a questão de financeira, né? Porque eu morava sozinho, né? E teve uma época que comecei a vender no trem, né? Tinha um amigo que já vendia no trem, né? Aí aí eu fui ali na necessidade de ganhar um dinheiro, né? Comecei a vender no trem também, né? Mas não era algo assim que eu não gostava de fazer, né? Até porque tinha muita fiscalização, né? Muitas vezes chegava, tomava sua mercadoria, você ficava sem nada. E aí, às vezes, você não tinha dinheiro para comprar outras coisas para vender de novo, entendeu? E aí eu lembro que, às vezes, quando eu perdia a mercadoria, assim, não tinha dinheiro para comprar outra, né? Eu às vezes ia lá no meu pai, né? Ver se ele me arranjava um dinheiro, né? E sempre tinha aquele sermão, né? Aquela coisa assim, mas por que você não arranja um emprego? Tem emprego em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar tá pegando, não sei o quê. E as pessoas, às vezes, olhavam muito pra você assim, tipo, você não tá trabalhando porque você não quer. Ou porque você não gosta de trabalhar, entendeu? Às vezes é pela dificuldade, né? Dificuldade, às vezes a falta de oportunidade. Porque você acabou de sair ali do ensino médio, às vezes estava até fazendo ensino médio ainda, dependendo da época, né? E você não tinha um curso, não tinha nada assim para complementar, não tinha experiência profissional, né? Mas as pessoas olhavam assim, fulano tá trabalhando, ciclano tá trabalhando, você não tá trabalhando porque você não quer. Basicamente isso, né? Foi nessa época que você ficou mais pensativo aí, um vazio que sente, a parte emocional assim, você abala bastante, né? Porque, querendo ou não, a gente que não vem de berço de ouro, né? Não nasceu em família rica, né? A nossa dignidade, né? Como cidadão, né? É ter o nosso trabalho, ter o nosso ganho, né? Sim. Pra gente sobreviver, pra gente ter as nossas coisas, pagar as nossas contas, né? Será que seria um dos motivos que em si se entrega pra bebedeira, pra as coisas do mundo, né? Também tudo, uma coisa vai puxando a outra, né? Quando você passa por uma situação ruim, uma situação desagradável, uma coisa começa a puxar a outra, né? Aí nesse meio tempo aí, teve algum dia que você bebeu demais e um dia parou pra sentar e ficar pensando na vida que deveria largar essa vida, parar de beber, preciso mudar, sei lá. Acredito que a maioria das pessoas passam por esse momento quando era do mundo, né? Então, por isso que eu tô te perguntando. Então, a parte assim que eu refleti assim sobre questão de bebida, eu já estava casado com a Carla, né, na época, né? A gente foi morar junto, depois se casou. Você já chegou nessa história também. Mas aí um dia a gente estava num casamento, né, de uma amiga nossa, né? E aí a gente estava lá, eu sentado lá, bebendo. E aí sabe quando você começa a pensar assim, pra que eu fico bebendo isso aqui?
Eu já passei tanta vergonha, já paguei tanto mico, né, por causa de bebida, né? Eu não tenho necessidade disso, né? Isso aqui não muda a minha vida, entendeu? Uhum. E ali foi o tempo assim que eu comecei a pensar, digo, eu preciso parar com isso aqui. Não é algo que vale a pena, né? Já tava com a mente mais aberta que tá. Sim. Construir uma família praticamente. Mas na época de solteiro nunca imaginou isso, nunca pensou nisso. Até porque assim, na época assim de solteiro, da zoeira, que nem a exemplo do cigarro, você bebia mais pela bagunça, né? Sim. Eu nunca fui dependente de bebida. Eu nunca fui viciado na bebida. Nunca me tornei viciado assim, ficar desesperado, nossa, preciso tomar uma cerveja hoje. Você vê algumas pessoas assim, né? Aquele corotinho que na verdade era água, né? É. Vou contar a história depois aí. Mas quando você saía ali na bagunça, né? Saía pras festas, aí tinha muito aquela coisa de beber pra tomar mais coragem, né? Sim. É um incentivador entendeu? de timidez, né? Você chegava ali meio tímido, meio frio, né? E bebia alguma coisa, né? Tomava muito... Esquentar o lombo. Tomava muito conhaque naquela época, né? O Diego gostava, hein? E os conhaque parecia que era uma droga assim que... O Diego vai ver, Diego, você que apresentou o Dreia pra nós, né? Era um negócio assim que parece que deixava você elétrico o resto da... Era ruim, né, mano? Ele ficou assim, ruim, viu, mano? Mas era um negócio assim que... Eu nunca usei droga, mas era uma droga, né? Que você ficava... A milhão, né? A milhão a noite toda, entendeu? Nesse meio tempo, já teve algum livramento? Nunca passou por situações assim que você vê que não passou por nada. Só foi a zoeira mesmo. Igual, eu já passei por livramento, a gente já pegou ali, como eu contei o Diego, armada, coronhando na gente e saindo. Sim, né? Pessoas que teve acidente. Não, nessa questão não cheguei a ter experiências assim, não. De cair, nada. Não, já só passar vergonha mesmo, né? Com a bebida, né? Pagar mico, né? Foi bastante, misericórdia. Mas livramento nunca passou assim por ver sua vida passando pela frente. Não, uma coisa assim, situação de perigo assim, né? Que eu me coloquei assim por causa da bebida, eu não cheguei a passar assim, não. Graças a Deus. Então poucas pessoas que contam isso, viu? É grave aí que é poucas pessoas. Porque a maioria que passou aqui já passei um monte de coisa aí. Se não fosse Deus, foi acidente, foi arma, foi assalto e vai embora, né? Então essa é uma das poucas pessoas, né? O Rodrigo nunca passou por isso, né? A não ser a vergonha, né? Acho que hoje em dia, quando nós olhamos para trás e vemos suas vergonhas que passamos por causa da bebedeira, né? O mico, né? A gente fica olhando, poxa, mas poderia ter evitado, mas... Eu acho que uma coisa que me ajudou, que assim, Deus ele sempre vai dando direção na nossa vida, né? E uma coisa que me ajudou assim, eu acabei casando cedo também, né? Isso que eu ia falar, vamos chegar nessa parte. Como é que foi essa história aí? Eu casei... Como é que começou o seu relacionamento com a sua amada esposa? Então, como é que foi? A gente se conheceu, na realidade, eu estava terminando o colégio, né? Estava terminando a escola. E aí eu lembro que teve um dia que eu fui na escola, na realidade não era para mim ter ido. Você vê como as coisas são para acontecer, né? Porque tinha um professor que era meio carrasco, né? Professor de geografia na época, ele colocou umas provas para... O pessoal gostava de bagunçar na sala de aula, não prestava atenção na aula, né? E ele nem dava nem ligava, né? Uhum. Aí no dia da prova ele colocou uma prova assim pra... Eu lembro que nessa prova só passou eu e uma moça lá que passou na prova, o resto todo mundo reprovou na prova. Aí na semana seguinte, que era até numa quarta-feira, eu fui na escola só pra ver, de curioso, né? Uhum. Porque eu já tinha passado.
Aí cheguei assim, olhei na minha sala, assim, a sala lotada de gente refazendo a prova que tinha reprovado. Eu batendo perna ali pela escola, aí encontrei a Carla lá nos corredores, né? A gente começou a conversar, não lembro nem qual que era o assunto na época, coisa da escola mesmo. Começou a conversar ali, e aí a gente ficou por ali, conversa vai, conversa vem. E aí eu lembro que na época, eu lembro que depois, mais tarde, eu virei as costas, dei tchau pra ela e ia indo embora, né? Saindo ali pra ir embora pra casa. Aí ela pegou e falou, você já vai embora, não sei o que, assim. Aí eu voltei assim, né? Aí a gente continuou conversando. Não lembro se a gente ficou a primeira vez nesse dia, né? Mas a gente acabou ficando. E aí a gente ficou algumas vezes ali, depois a gente ficou um tempo sem se ver, sem contato, né? No começo ali eu não pensava em ter nada sério, né? Só que com o passar do tempo a gente voltou a se encontrar, voltou a ficar novamente, né? E com o tempo a gente começou a namorar. E aí a gente... Foi bem rápido esse namoro, né? Foi, mas assim, foi pelas circunstâncias, né? Porque ela morava com a mãe, com os irmãos, com o padrasto, né? Mas ela não tinha uma boa relação com o padrasto. Eu lembro que teve um dia lá que eles tiveram uma briga lá, quase foram pro UFC ali na hora, né? E aquela confusão toda, né? E eu lembro que nesse dia eu falei pra mãe dela, né? Já se é pra ficar nessa situação, né? Pra ela estar numa situação muito sustentável, que ela não se dava de jeito nenhum com o padrasto, né? Eu falei, eu vou levar ela pra casa, né? E depois a gente vê, né, o que faz, a gente mais pra frente de casa, né? E aí nessa noite mesmo a gente pegou algumas coisas dela e levou lá pra casa. E assim, totalmente aleatório, né? Totalmente despreparado para um casamento, né? Porque na época, assim, eu ainda estava ali desempregado, né? Tinha começado a fazer um bico, né? Aqui em Franco, né? Já tinha deixado de vender no trem, né? Tava fazendo um bico aqui em Franco, né? Trabalhando numa empresinha, mas não era registrado. Era um salário mínimo na época, né? Na época, acho que o salário era R$300 na época. E a situação ali bem apertada, né? Eu lembro que ela foi lá pra casa nesse dia lá comigo, lá, muito chateada. E eu lembro que a gente ficou algum tempo ainda dormindo numa cama de solteiro, porque as condições na época não permitia comprar uma cama maior, né? Sim. A gente ficou um tempo dormindo na cama de solteiro, aí depois que eu fui parcelar uma cama, né? Comprar uma cama parcelada. Assim, você fala, né? Foi sem planejamento, né? Foi algo bem... Vamos pra casa e resolve. Nada planejado, tudo pela circunstância do momento, né? Deus ele faz as coisas assim na vida da gente, assim. Às vezes tem pessoas que se planejam tanto, né? Faz tantos projetos, né? Mas às vezes falta o essencial, né? Falta a direção de Deus, né? Naquele relacionamento. Se o relacionamento ele não tem a direção de Deus, não é conduzido por Deus, aquilo se torna um relacionamento fraco, frágil. Não farda. Porque as lutas, as dificuldades, elas vêm, né? Em todo relacionamento, né? Se você não tem esse discernimento, né? Essa direção de Deus, né? Para
lidar com as dificuldades do dia a dia, você acaba sucumbindo, né? O que a gente mais vê hoje em dia é separação, pessoas se separando, mãe solteira. Com tão pouco tempo, né? Tão pouco tempo, entendeu? As pessoas cada dia menos estão querendo cada vez menos ter relacionamento sério. Isso é verdade. Desse relacionamento com a Carla, tem quantos anos já? Da que a gente casou já tem uns 17 anos já. Tá ficando velho já. Cara, falei esses dias, hein, mano? 17 anos. Passa. Glória a Deus. Passa. Que bom, mas esse tempo, igual você fala, né? Foi o tempo que você sossegou, né? Eu lembro que, como a gente tá falando, nós éramos amigos na época de Copa ali, e a gente perguntava, cadê o Rodrigo? Aí sossegou, casou. Né? Então, glória a Deus, na época nós não entendíamos também, a gente ficava... Acredito que até hoje as pessoas zombam, né? De quando uma pessoa sossega, tá com alguém ali, que é um companheiro e uma parceira, mas a pessoa não entende, né? Como nós éramos jovens, né? Graças a Deus, sim, foi um relacionamento que fortaleceu e tá até hoje por 17 anos. E qual foi a sua experiência, assim, Rodrigo, que você... Acredito que todos tenham também. Sua primeira experiência com Deus. Então, a questão da experiência com Deus, na realidade, desde criança eu sempre tive assim uma questão dessa fé em Deus, né? De acreditar. Eu lembro que minha época de infância, uma das coisas que a minha avó ela ensinava muito era as rezas, né? Reza católica, né? A gente rezava muito, né? Rezava para dormir, né? Decorou. Decorou. A gente ensinava. Na época rezava bastante reza, né? E eu lembro que eu sempre tinha essa coisa, mesmo de não tendo essa dimensão ainda de quem realmente era Deus, né? Eu sempre tinha essa coisa de me apegar a Deus, né? De falar com Deus, né? Sim. E eu lembro que a gente morava numa região que era muito carente, assim, principalmente da questão de água, né? Tinha muita seca, né? E tem um período, uma época do ano no Nordeste, né, que é muito seco, né? Agora mesmo é uma época lá que não cai uma gota d'água. E é uma época onde o pessoal sofre muito, né? Você tem que ir para outros lugares, buscar água, né? Porque aonde você mora não tem água, entendeu? Não sei como é que tá hoje, porque faz muitos anos que eu não vou lá. Porque teve uma época aí que teve começaram a furar aqueles poços artesianos, né, que ajudou bastante, mas na minha época não tinha isso. E eu lembro de época, assim, eu criança, às vezes eu ajoelhava assim e pedia a Deus para mandar chuva, né, porque devido à seca, né, e a gente passava muita dificuldade por questão da falta de água. Sim. Aí sempre tinha essa coisa de rezar, né, nos parâmetros católicos, né, rezar, pedir a Deus, né. Doutrina que foi ensinada ali. E aí eu lembro, aqui em São Paulo, né, eu casei, né, beleza, né, sosseguei do mundo, só que aí veio a questão do problema do relacionamento, né, porque a gente, quando você casa com a outra pessoa, principalmente quando você é jovem, né, você acaba tendo muito conflito, porque são duas pessoas diferentes, né? Pensamentos diferentes, né? Criação diferente, né? Então você começa a ter muito conflito, brigar por qualquer besteira, né? Discutir por qualquer coisa. E nesses conflitos aí a gente começou a passar por uma fase muito difícil no relacionamento, a gente quase se separou por causa disso, né? E numa dessas discussão besta, né, desses problemas que a gente teve, né, uma vez eu questionei Deus, né, porque que Deus permitia, né, que essas coisas acontecessem, né. Essa é a pergunta que todos nós fazemos um dia, né? Questionamos a Deus, né? Todo mundo um dia chega a questionar, né. E eu lembro que uma vez eu tinha me machucado, né, eu tava em casa lá, com a mão fachada aqui,
E nessa época, era a época que eu tinha entrado na empresa que eu trabalho hoje, né? E eu me machuquei no período de experiência, né? E aí vem toda aquela preocupação, né? Sim. Tipo, Vamos pensar, cheguei agora. ficar 14 dias em casa, né? No período de experiência. E ali juntou essa questão do relacionamento, que não estava muito bem, aí juntou essa questão da preocupação, e você ali pensativo, né? Pensando na vida, né? Preocupado. E eu lembro que eu estava assistindo, na época das parabólicas, né? Assistindo TV, e estava trocando de canal, né? Às vezes tem uma mania de ficar na TV ali só trocando de canal, né? Nossa, o Paulo já tá vendo o quê? Nada, só Você fica meio entediado, você procura uma coisa, procura outra e nada. Não tem nada na TV. Aí eu tô passando, aí passei por aquele canal chamado TV Aparecida, né? Do canal católico. Aí tava passando um filme. E o nome do filme é Paulo de Tarso. E eu tava ali assistindo, eu fiquei, deixei no canal ali, fiquei um tempo assistindo o filme. E bem na hora que eu comecei a assistir o filme, foi naquela parte onde mostra a conversão de Paulo, né? Que Paulo está indo lá no caminho de Damasco, né? Sim. E ele cai do cavalo lá, fica cego, tem uma claridade lá, ele cai do cavalo lá, e Jesus fala com ele, né? Paulo, por que me persegues? E eu fiquei ali assistindo, olhando, eu achei, na hora ali, vendo aquela história, eu achei muito interessante, né? Aquele episódio, né? Me chamou muita atenção na hora ali. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Depois eu não assisti o restante do filme, que a gente já estava de saída, né? Aí depois eu fui em Franco, eu fiquei pensando, tem que terminar de assistir aquele filme. Aí depois eu acho que eu consegui o filme lá e assisti o filme todo, né? Pra ver como que é. E aquilo me despertou o interesse de conhecer, né? Aquela história ali, aquela passagem ali da história me despertou o interesse de conhecer sobre a Bíblia, né? Esse ali foi o momento que Deus falou com você, então. Porque ele se despertou algo dentro de você. Ele costuma dizer que quando Deus quer falar conosco, ele coloca uma situação para a gente poder enxergar ele. Cada pessoa ela tem o seu chamado de uma forma diferente, né? Cada pessoa ela acaba tendo uma experiência com Deus de maneiras diferentes. Muitas vezes as pessoas às vezes elas pensam que pode manipular Deus, né? Não, agora Deus vai fazer isso. Não, mas Deus ele faz aquilo que ele quer, quando ele quer, né? No momento que ele achar que deve ser feito. E ali eu me despertou o interesse de eu conhecer sobre a Bíblia, né? Aí eu comecei a ler. Eu lembro que eu comecei a ler ali no Novo Testamento, né? Comecei a ler o Evangelho de Mateus, né? Para conhecer. E ali eu comecei a ler, comecei a ver alguns exemplos ali. Comecei a ver o Evangelho e aí você começa a ler os Evangelhos e eles começam a mencionar muita coisa do Velho Testamento, né? Isso. Da época de Moisés, na época de Elias, na época de Abraão. Aí você ficava ali, aí quer saber, eu vou ler lá do começo, do início. Aí comecei a ler lá do começo, né, para entender a história, né, da Bíblia, para entender a história do povo de Deus, do povo de Israel. E ali fui lendo, fui entendendo, né, lendo devagarzinho, né, não foi nada assim de uma hora para outra ali a Bíblia, né, fui lendo devagar, né? Entendendo aos poucos. E aquilo foi me despertando assim o interesse de conhecer uma igreja, né? De buscar Deus, entendeu? E aí é quando a gente começa a frequentar uma denominação. A Carla, ela já tinha frequentado a igreja antes da gente se conhecer. Ela já tinha sido até batizada, né?
numa igreja. Só que depois ela acabou saindo, né? Não ficou, né? Quando eu conheci ela já não frequentava mais, né? Algumas vezes, alguns colegas, né, de grupos jovens encontrava a gente, chamava a gente para participar de alguma coisa lá e a gente ia, né? Foi nessa época que você se interessou assim pra você ler na Bíblia? Você ficou um tempo aqui frequentando a célula? Não, foi bem antes, foi Bem bem, antes, né? bem anos antes, bem anos. Aí eu lembro que a gente começou a frequentar uma denominação. E aí eu me batizei nessa denominação que a gente estava frequentando na época, né? Eu me batizei, fiquei por ali. Só que aí às vezes eu sempre até falo pro pessoal, né, que eu tive muito conflito assim de me adaptar a uma igreja no começo, justamente por causa disso, porque eu comecei a entender o evangelho de fora para dentro. Eu não entrei numa igreja para entender a palavra, para me converter ali dentro. Não, eu cheguei numa igreja, eu já tinha algum conhecimento. Pela leitura, né? E aí, por isso, algumas coisas você via, você dizia, não, isso aqui tá errado. Aí do conflito mesmo, isso é verdade. Entendeu? Aí você diz, não, isso aqui tá errado, isso aqui não é certo. E aí a gente ficou um tempo nessa denominação que eu me batizei, e aí aconteceu algumas coisas que eu não achei legal e a gente acabou saindo, né, de lá. Aí depois disso a gente frequentou algumas outras igrejas, mas eu sempre caía nesse conflito, né? Não me adaptava, né? Sim. Não me adaptava ao que era ensinado, não me adaptava à doutrina da igreja. E aí eu sempre nesse conflito, aí eu entrei naquela onda, né, que até hoje tem bastante, né, que é das pessoas desigrejadas, né? Seguir a sua própria fé, né? Dizer, eu posso buscar Deus em casa, né? Mas aí é que a pessoa, ela cai no engano. Por quê? A gente depende muito, por mais que a gente pense que não, a gente depende muito da comunhão. E tá na Bíblia, né? E a gente depende muito de estar com outros irmãos, de conviver aquela comunhão, né? Que a gente não é único, né? A gente faz parte de um corpo. Exato. De um corpo em Cristo, né? E a gente necessita também de estar se alimentando da palavra, né? Estar ouvindo da palavra de Deus, né? Então essa é a importância da igreja na vida da gente. Nesse meio tempo que você começou ali, você se batizou na certa denominação, foi quando o seu relacionamento também se encaixou, né? Vem a palavra de Deus, o alimento. A gente foi se acertando, né? A gente chegou numa fase assim que a gente quase separou, a gente cheguei a ficar uns 15 dias fora de casa. Aí depois a gente voltou, conversou, aí a gente colocou algumas coisas em pauta, isso aqui não tá certo, a gente tem que mudar isso, mudar isso. Mas isso o evangelho foi essencial, se for olhar pelo que você está contando, né? Ajudou. Porque o evangelho o casamento fora é muito difícil. Existe, tem pessoas que não são cristãs e tem um casamento bom, estável. É raro, mas tem. Mas quando entramos em conflitos com o relacionamento e se não entrar o evangelho, aí como você falou, as pessoas se separam por tão pouco tempo por não conhecer a palavra de Deus. E às vezes por muito pouca coisa, né? Porque assim, o que o evangelho ele causa na sua vida? Você aprende a discernir, a ter discernimento sobre as coisas do dia a dia da vida. Sim. Situações que você lidava ou resolvia de uma determinada forma, quando você começa a conhecer o evangelho, você começa a tratar de forma diferente. Isso. Entendeu? As suas atitudes começam a mudar na hora de resolver um problema, na hora de resolver uma situação. Entendeu? Aí que entra como
você entra no casamento, você falou, pô, quando era do mundo eu tinha um pensamento, agora que eu conheço a palavra, você começa a ter outras atitudes, né? Então ali, eu acredito, assim, que o seu relacionamento, e hoje muitas pessoas também, vai estar nos ouvindo depois, pode ter passado ou passa por isso. Né? Sim. Então, quando você conhece a palavra e começa ali a resolver problemas diante de Deus, né? Se orando, buscando, acredito que se conserte ainda mais. Agora, uma coisa curiosa que você falou que acredito que muitas pessoas que vão ouvir vão se encontrar do mesmo jeito. Esse desconforto, essa luta que você fala que tinha dentro de você. Não me encaixava num certo lugar por causa da doutrina. Como foi que você se encaixou no acredito que você está congregando agora? Você viu assim, não, aqui eu consigo me encaixar, mas esse conflito espiritual, né? Porque, pô, tô vendo isso aqui não tá certo. Então, pra mim, não me sinto bem vendo isso aqui, né? Como é que foi esse conflito pra você vencer? Então, na realidade, nessa questão, desde o começo, eu percebi que eu sempre tive uma dificuldade com a doutrina pentecostal. E eu nunca Se adaptou, né? nunca me adaptei, entendeu? Por mais que eu tentei, né? Tem uma época assim que você pensa, diz, poxa, mas parece que o errado é eu, né? o diferentão da história sou eu, né? E aí eu comecei a pesquisar. Aí você viu o irmão falando, vai pregar, vai abrir a capa lá em cima, né? Aí eu comecei a pesquisar sobre outras igrejas, né? Sim. E aí eu comecei a ver algumas pregações de alguns pregadores reformados, né? E aí eu lembro que na época, né, voltado para presbiteriano, eu comecei a assistir bastante pregação do Augusto Nicodemos, né? Sim. E a igreja presbiteriana, ela tem muito essa questão da pregação expositiva, né? Sim. Eles pegam o texto bíblico e vai fazendo a exposição do texto ali. E é algo ali que eu achei interessante, né? A forma como era conduzido ao ensino, né, da palavra ali. Não que eu tenha nada contra as outras doutrinas, Sim. mas é porque eu tinha essa dificuldade de me adaptar, né? Como tem pessoas que às vezes vai na nossa igreja, né, e tem dificuldade de se adaptar lá, porque é pentecostal. Entendeu? Sim. Tem essa hoje em dia muitas pessoas saem da igreja e tipo se decepcionam, mas hoje em dia o que a gente tem? A gente tem diversidades de igrejas, né? A gente tem diversidade de doutrinas, né? Sim. Às vezes você não se sente bem em um lugar e às vezes você vai em outro que você vai se sentir bem, entendeu? Você vai se adaptar em alguma denominação. Mas como eu falei pra você explicar um pouco em relação a isso, porque eu tenho certeza que pessoas vão nos ouvir isso e a respeito disso. O que eu costumo dizer aqui, né? Eu e a minha esposa estamos aí uns 4 meses, começamos o trabalho de oração aqui, né? Trabalhamos com GCs e às vezes vem pessoas de outras doutrinas e falam, mas eu não concordo com a igreja que eu estou. Aí eu falo pra pessoa, irmão, se você está lá, respeite a doutrina que é lá. Sim, enquanto você está ali, você está debaixo de uma doutrina. Exatamente. Então se você não se adapta lá, não fique, igual você falou, um desigrejado, né? Não vou mais e pronto, misericórdia. Procura um lugar onde você se identifica. Porque assim, eu me lembro quando, acredite, você me corrige se eu estiver errado. Foi no tempo que você estava frequentando aqui com nós, Sim. Né, do outro ministério, né? Aí tem umas ausências suas, eu falei, irmão, você não tá vindo mais e tal. Aí você pegou e falou, não, tô indo na preteriana. Eu falei, que bom, que eu via que você tem essa dificuldade, né? Mas que bom que você tá no lugar. Aí na época eu pensei, é o lugar que Deus quer que eu esteja, porque esse conflito, né? Sim. A vida espiritual. Pra você não chegar na pessoa, não, aqui tá errado, misericórdia, né? Então eu tenho que me encaixar naquilo que eu me sinto bem. Então é o que eu costumo dizer pras pessoas. Alguns irmãos já frequentaram aqui com a gente, você conhece também, que cresceram numa certa doutrina e se desviaram. Aí foram participar daqui do encontro com Deus, né, no ministério que eu participava, e voltaram para a presença de Deus. Aí ele chegava aqui, irmão, aqui, glória a Deus, voltei e tal, mas eu fui criado lá.
Então volte para lá, ué. Porque as ovelhas não são nossas, é de Jesus, né? Aham. As pessoas não são nossas, né? Então volte para lá. E tem irmãos que tem até hoje, tá lá determinado lá que no ver de algumas pessoas, ele é muito rígido. Mas a pessoa se sente bem lá. Sim. Então pronto. Então esse conflito espiritual, acredito que muitas pessoas passam por isso e caem no erro que você falou. Parem de ir para a igreja. Acha que nenhum lugar mais serve e diz, eu vou viver a minha própria fé, entendeu? E vou... Aí você falou, cai no engano. Cai no engano, porque assim, qual que é o grande problema de você viver uma forma assim de praticar a sua própria fé? Você diz, eu vou fazer minha devocional em casa, eu vou ler minha Bíblia, eu vou orar em casa. Só que o mundo, ele é tão assim, ele é tão atrativo que quando você não está ocupado com as coisas de Deus, fazendo as coisas de Deus, o mundo começa a te ocupar com outras coisas. Exatamente. Você começa a arranjar outros compromissos. Então, se você fazia uma devocional todo dia, daqui a um tempo você faz uma vez por semana, daqui a pouco uma vez por mês, daqui a pouco você nem está fazendo mais. Às vezes você vê uma pregação na internet, de vez em quando ouve. De vez em quando ouve, aí você diz, não, todo domingo eu vou acompanhar tal pregador na internet. Aí um belo domingo aí você diz, não, hoje eu vou na pizzaria. Hoje eu vou no barzinho ali. E é muito atrativo isso, né? Não, hoje eu vou não sei o que. Me chamaram para ir em tal lugar, eu vou lá. Então aquilo ali vai esfriando de um jeito que quando você percebe, você já não está mais praticando nada. Mas dentro de você se julga, não, eu sou cristão, eu tenho minha fé. Eu faço nada. Eu conheço a palavra, entendeu? Eu oro. Mas na realidade, no contexto geral, você está distante de Deus. Exatamente. Você está distante de Deus porque você necessita dessa comunhão. Você necessita ter esse convívio com os irmãos. Você necessita estar ouvindo a palavra de Deus. Que às vezes você está em conflito com você, com alguma situação da vida, com algum problema pessoal, e aí você vai no culto, você ouve uma mensagem, aquilo te fortalece, aquilo acaba te dando um discernimento sobre aquilo que você está passando. Uma direção. Entendeu? E como é que foi essa chegada sua na presbiteriana? Eu lembro que quando a gente conversou na época, você estava pesquisando, você tinha algum em Franco. Como é que foi a sua chegada ali? Como é que você entendeu o seu lugar ali? Então, aí um belo dia eu comecei a pesquisar, né, sobre... Eu não tinha essa noção, né, ainda não no começo não tinha essa noção sobre igreja reformada, essas coisas, sobre doutrina reformada. Uhum. E aí eu comecei a pesquisar, né, como eu falei, comecei a ver algumas mensagens do Augusto Nicodemos. E aí eu pensei, eu vou conhecer uma igreja dessa, né, ver como que é, né. Aí eu tava até na dúvida ali entre ou ir numa presbiteriana ou ir numa batista reformada, né. Sim. Aí eu comecei a pesquisar na internet e eu descobri que tinha uma presbiteriana aqui em Franco. Aí vi certinho lá o endereço, aí falei com a cara, né, digo, vamos lá conhecer, né, ver como é que é, né. E aí eu lembro que a gente chegou lá, né, começou o culto, a liturgia ali, né. Aí chegou na parte da mensagem, eu lembro até hoje que foi uma mensagem que ali na parte no final do Sermão do Monte, né, que fala sobre o homem que construiu a casa na rocha, o homem que construiu a casa, edificou a casa na areia, né. Sim. E ali o pastor começou a falar aquela mensagem ali, baseada no texto, só que aí ele começou ali naquele contexto ali, naquele texto ele puxou todo o contexto, né? Ele puxou todo o Sermão do Monte e veio, né? Fazendo a pregação em cima ali, né? Ensinando, né? Sobre aquilo. E eu achei algo assim que eu me identifiquei, né?
Sim, aquele negócio de... É aquele estalo de dedo, né? Encaixei. Porque eu já vinha pedindo para Deus, né, me mostrasse um lugar onde eu realmente me identificasse, né, e conseguisse estar ali, né, não ficar... Hoje estou na igreja, não me adaptei aqui para outra, mas um lugar onde eu fosse e ali conseguisse permanecer, né. E hoje, pela graça de Deus, tem uma função dentro da igreja. Então, aí... Como é que foi essa... Pra vocês, você comentou comigo uma vez por cima, mas é interessante você falar também. Então, aí eu entrei, a gente começou lá a frequentar a igreja, né? A gente ficou ali mais ou menos, acho que um ano frequentando. E acho que depois, mais ou menos de um ano que a gente estava lá, a gente fez o curso, fez a profissão de fé, né? E se tornou membro da igreja, né? E eu lembro que depois que eu já tinha me tornado membro, acho que coisa assim mais ou menos de um ano depois também, teve eleição para ser presbítero da igreja. No começo assim, o pessoal que lá funciona assim, os membros eles indicam nomes, né? Sim. Aí aqueles nomes que é indicado, o pastor depois chega nas pessoas e diz, seu nome foi indicado para concorrer, né, o cargo de presbítero, você aceita? E aí o pastor chegou em mim e falou, na hora eu fiquei meio assim, querendo ou não, eu tô engateando aí na igreja, né? Eu vou concorrer com pessoas que já têm aí muito experiência já na igreja, já está aqui há muito tempo. Aí na hora de tá bom, vou concorrer, mas sabe assim, você fala, vou concorrer, mas só para participar. Já que me indicaram, eu vou participar. Na hora eu falei, posso ligar, vou concorrer se for da vontade de Deus, se for vontade de Deus que eu seja eleito, amém, se não, também amém, né? E eu comentei com a Carla também até meio que ironizou ali na hora, né? O pessoal não vai votar em você não, o pessoal lá todo... Chegou agora? Foi na janela? Eu digo, não, isso aí sem problema, né? Eu falei, se for da vontade de Deus, será, se não for. Porque tudo tem que ter essa consciência, né? Que tudo é aquilo que Deus quer, né? Não é pelo nosso querer, não é no nosso tempo, né? E aí eu concorri à eleição, né? Eu lembro que na época era 2 vagas, né? Tinha o irmão que estava concorrendo para se reeleger, né? E tinha mais uma vaga. E eu lembro que eu fiquei em primeiro lugar na votação, e o irmão que estava concorrendo à reeleição ficou em segundo. E na hora desse... Você vê que é Deus, né? Ali a ficha ainda meio tentando cair, né? E você ali pensando, né? Nossa, o pessoal é tudo experiente, né? Eu tão inexperiente ainda, né? Como que vai ser, né? Mas eu falei, Deus ele vai capacitando cada dia, assim, hoje em dia eu tenho muita coisa a aprender, mas assim, Deus já me ensinou muita coisa nesse tempo. Há quantos anos? Então, de presbítero eu tô desde 2019, né? Então, 19, final de 2019, né? 2019 para 2020. Sim. 2019 foi eleição e assumi em 2020, que acho que ou foi 19 mesmo. Que eu acho que meu mandato vai até 2024, então acho que foi 2019 mesmo. Que aí é 5 anos. Então tá 3 anos, né? 3 anos, aí o ano que vem já vai pro 4º ano, né? Amém, glória a Deus. Mas assim,
Cada dia é um desafio, né? É, Cada dia é um desafio. quando você tem um cargo ali à frente da obra de Deus, é algo diferente do que ser membro, né? Eu costumo dizer assim que... Foi ontem que eu falei aqui na reunião, na quinta. Se você vai no culto, participa do culto, vai embora é uma coisa. Você não tem Exato. um vínculo, né? Você vai lá, glória a Deus, eu fui no culto, a palavra foi uma benção e tal, mas quando você fala, pô, agora eu tenho um cargo na igreja, é outra história, é outra coisa, né? Você precisa aprender, você precisa ensinar, as pessoas começam a te olhar de forma diferente, né? Porque ela vê, opa, eu preciso procurar alguém, a pessoa já aponta pra você. Eu já até comentei em reuniões lá, né? Falei comentando com os irmãos, falei de ó, o fato de eu ter um cargo de oficial hoje me ajudou muito. Porque, que nem você falou, me ajudou nessa questão de eu ter mais um envolvimento na obra, a participar mais. Também. Que nem as outras igrejas que eu ia antes, eu era só membro, chegava lá, sentava no banco, ouvia a mensagem. Teve um corte aí, mas a gente volta. Então, continuando, né? Então, aí as pessoas, elas vão para a igreja, né? Elas é só membro, né? Não tem muito envolvimento com as coisas. Ela chega ali, ouve a palavra, vira as costas e vai embora. Você não tem aquele vínculo, né? Então, acho que a parte, assim, de eu ter um cargo, ela me ajudou muito nisso. De eu me envolver mais, de eu participar mais da igreja. A gente participar mais do dia a dia da igreja, entender as dificuldades da igreja, porque quando a gente é só membro, a gente tem uma visão muito superficial da igreja. Bem tranquilo, né? Você não se preocupa muito ali. É uma visão. Não que seja ruim, é bom você estar ali como membro, você estar ali participando do culto. Tudo dá pra fazer, né? Tudo é fácil. E aí, quando você tem um cargo, você começa a ver realmente as dificuldades, você começa a ver qual o trabalho que é para você manter ou fazer determinadas coisas. E você começa a ter esse envolvimento, você começa a realmente fazer parte daquilo, né? Vou contar da Bencinha agora. Tanto tempo de casado, você falou, né? É sempre surpresa, né? Pra nós que era mais próximo, né? Quando a Carla ficou grávida, como é que foi isso aí? Foi planejado, não foi? Então, é outra situação, né? Que a gente sempre fala que é tudo na vontade de Deus, né? A gente ficou 15 anos casado. Esses 15 anos a gente tinha muita dúvida se ia ter filho. A gente tava mais naquela, mais pra não do que pra sim. E assim, a gente não ligava, a gente gostava de ter a vida a dois, né? E aí os anos foram passando, né? E aí veio a época da pandemia, né? Que a gente ficou em casa, né? E eu lembro que a gente começou a conversar e pensar no assunto, né? Dizer, mano, a gente tá... Na época eu tava com 35 para 36 anos, né? E a gente ficou conversando e falando, dizendo, ó, a gente tem que definir realmente se a gente vai querer ter filho ou não, porque a idade já tá ali no limite, né? Vai esperar ficar igual a Abraão e Sara? A gente tem que já tomar uma decisão realmente. Aí a gente pensou, vamos tentar, né? Pra ver se dá certo, né? Eu lembro que a gente falou nisso, vamos tentar. Do que a gente falou, vamos tentar, no mês seguinte a mulher tava grávida. Já foi, eu falo, fast food, né? Foi muito rápido. Deus, né? Foi muito rápido, assim, a gente conversou, eles vão tentar, mas a gente pensou assim, né? Porque a gente conhece até exemplos de conhecido, né? Que às vezes fica um ano, até anos, né?
Sim. tentando para conseguir, né? A gente pensou, disse, vamos começar a tentar, quem sabe o ano que vem a gente consiga. No mês seguinte... Veio o lockdown aí... Foi tempo de pandemia daqui. Fica em casa, pronto. No mês seguinte a mulher tava grávida, mas foi muito rápido assim, né? Foi um susto assim, que como eu falei, a gente combinou, né? Vamos tentar, mas a gente imaginava que ia demorar uns meses ainda até se concretizar, né? Foi muito rápido e graças a Deus deu tudo certo, né? Ela nasceu aí, tá com saúde, graças a Deus. Minha xará. Sua xará tá lá só bagunçando, né? Só aprontando. A Rafinha. Agora que é o nome como é o nome? Rafael. Folclore, né? É homenagem ao amigo. Mas tudo, que eu falei, né? Tudo assim, com pouco planejamento. Né? As coisas vão acontecendo. Sim. E é nisso assim que a gente vê, né? Sempre o agir de Deus na vida da gente, né? Como é que você, assim, pra gente contando o finalzinho, né? Como é que você falaria quem era o Rodrigo quando chegou aqui em São Paulo e quem é o Rodrigo lá quando chegou em São Paulo e quem é o Rodrigo agora? Então, uma vez eu fiz um estudo, né? Uma época eu passo de férias, né? Fiz um estudo de terça-feira, na época era online ainda, né? Quando estava na pandemia, né? E eu lembro que eu dei um exemplo assim, né? Eu falei falar lá no estudo, né? Eu falei se a gente realmente quer ver a importância de Deus na nossa vida, a gente começa a imaginar quem que a gente era e quem a gente é. Amém. E aí a gente começa a ver realmente o que Deus fez na vida da gente. E aí a gente começa a ser grato por aquilo que Deus fez na nossa vida. Porque às vezes a gente na correria do dia a dia, nas situações do dia a dia, às vezes a gente acaba vendo só os problemas. E aí a gente parece que tá tudo ruim, não sei o que, mas aí quando você coloca a cabeça no travesseiro, você começa a lembrar da sua vida, você começa a pensar as coisas como eram, você começa a lembrar tudo que aconteceu, aí você vê que a importância de Deus na sua vida, o quanto que mudou na sua vida. E assim, a mudança, a transformação, às vezes as pessoas se baseiam muito na transformação de vida relacionada à questão financeira. Eu fui abençoado porque eu tenho um carro novo, uma casa nova, não sei o quê. Não é só Mas isso. a mudança de vida é a mudança sua, a sua mudança de dentro para fora. O que você mudou como atitude, como pessoa, como pai de família, Como é que você se define para como cristão? Eu, Rodrigo, era assim, falei. Então, eu era uma pessoa que nem a gente começou a falar lá do começo, né? Que eu fui criado pelos meus avós, né? Então eu era uma pessoa que no começo tive meus momentos de rebeldia, né? Que as coisas sempre fossem do meu jeito, né? Fazia as coisas do meu jeito e pronto, e acabou. Isso me causou assim eu fazer coisas que não deveria ter feito e me prejudicar com isso, atitudes erradas do dia a dia, né? Não que eu cometi um crime, fiz coisa, não, com atitudezinhas do dia a dia, né? Sim. E a presença de Deus, o agir de Deus na minha vida, ele foi me mudando, né? Foi mudando a forma de eu pensar, foi mudando a forma de eu agir, foi mudando a forma de eu lidar com os problemas, de eu lidar com as situações, a minha forma de rotina de vida, entendeu? Casamento, como lidar com a família, como lidar com a esposa, entendeu? Ter mais sabedoria para lidar com as coisas, né? Que nem como
você falou, né? O agir de Deus na sua vida, você vai mudando suas atitudes e as pessoas em volta elas começam a ver Deus em você, as ações de Deus em você. Exatamente. O pastor até numa pregação uma vez ele falou, né, que a vida da gente ela acaba sendo referência para as pessoas lá fora, porque muitas vezes a maioria das pessoas infelizmente não conhece a Deus, não conhece a Bíblia. Muitas pessoas que estão no mundo, a Bíblia que eles vão ler vai ser o que eles vão ver em nós, refletido em nós. Verdade. A mensagem de Deus que eles vão ver, que eles vão conhecer, é o que eles vão ver refletido na nossa vida. Por isso que Jesus fala que nós temos que ser sal e luz, né? Exatamente. Para que a gente influencie outras pessoas, né? E que a gente reflita bons exemplos, né, para outras pessoas. Amém. Isso é verdade. E em si quando você tem, ainda mais quando tem uma função na obra de Deus, as pessoas começam a te olhar de forma diferente. Né? Sim. Mas é isso aí. Ô, Rodrigo, pra gente finalizar ali, se você puder dar uma mensagem para a pessoa que vai assistir depois, o que significa o Evangelho para você agora? Falando para quem vai nos assistir depois. O Evangelho é a base da nossa vida, né? A gente, quando não conhece o Evangelho, a gente não tem esse discernimento, né? Mas a gente, quando começa a conhecer a palavra de Deus, a gente começa a ter o Evangelho como referência, como base para tomar decisões na vida, para lidar com as situações do mundo, para a vivência. E a gente começa a conhecer realmente a importância de Cristo na nossa vida, da salvação, o quão pecador nós somos. Nós somos miserável pecador, nós somos assim, como você fala. Se a gente pegar aquela parábola do bom samaritano, muitas pessoas se enxergam na figura do bom samaritano. Mas diante de Deus, nós somos o cara jogado na estrada. Ensanguentado, quase morto, todo machucado. E Deus veio ali nos curar, nos transformar, nos sarar, entendeu? Pagar o preço pelas nossas feridas, os nossos pecados. Então, a gente está fazendo uma gravação aqui sobre testemunho de vida, né? O maior testemunho da nossa vida é a presença de Deus. Amém. É o agir de Deus na nossa vida. Como eu estava falando aqui, muitas pessoas elas se baseiam o seu testemunho em coisas materiais. Mas o nosso maior testemunho é a salvação em Cristo Jesus. Porque tudo isso aqui que a gente tem hoje, isso aqui é passageiro. Hoje a gente tem, amanhã a gente não tem, depois da manhã a gente tem mais, tem menos. Então é tudo passageiro. Mas o que permanece na nossa vida é a salvação em Cristo Jesus. Porque todos nós, um dia, não estaremos mais aqui nesse mundo. E quando não estivermos mais aqui, quando formos nos encontrar com Deus, quando Jesus falava naquela parábola do cara que tinha um celeiro lá de trigo lá e aumentou o celeiro para juntar mais e dizer, não, agora eu estou tranquilo. Ele fala, louco, se pedirem a tua vida agora, o que é que você tem para oferecer? Então, o maior testemunho de vida, né, que nós temos como cristão é a salvação. É aquilo que Jesus fez por cada um de nós na cruz. Nos resgatou de uma prisão, nos resgatou da escravidão, porque a gente, como pecador, a gente é escravo. A gente está ali quase como morto. E Deus nos resgata dessa escravidão. Então que cada um
aqueles que conhecem a palavra de Deus e até aqueles que não conhecem e venham a conhecer, tenham em mente isso. A maior dádiva de Deus para a nossa vida é a salvação. Deus vai nos dar condições de trabalhar, de ter as nossas coisas, de ter o nosso sustento, mas o mais importante de tudo é a nossa salvação, é o resgate que Ele fez por nós. Amém. Isso é o mais importante. É isso aí. Amém. Isso aí, Rodrigo. Obrigado aí pelo resumo, né, da história de vida. Tem muitas coisas aqui para... A gente quer falar, mas se for, fica muito estendido. Fica 3 a 6 horas, que nem é bastante coisa. Ah, né? sim, com certeza. Mas é bom falar do testemunho, você falou interessante, o maior testemunho é isso aí mesmo, é Jesus, é o Evangelho. E fazer tudo aquilo que Deus quer fazer para nós, né? Então aquele que vai nos ouvir depois possa ouvir esse testemunho, que você possa ser edificado pela história do nosso irmão Rodrigo. Ele é presbítero, né? Um cara que tem liberdade para falar, bebemos juntos no mundo, bagunçamos bastante. Se fosse falado isso 18 anos atrás, mano, era motivo de piada, né? Igual estou iniciando um trabalho aqui como um líder de uma igreja, um pastor, e Rodrigo presbítero, nunca ia passar isso pra nossa mente, né? Se falasse isso assim e viesse alguém na rua, desse uma palavra dessa pra nós, seria motivo de piada, né? Até pra nós mesmos, zombar de nós mesmos, né? Mas veja como que Deus faz as coisas da forma certa, correta, né? Hoje estamos aqui para testemunhar, para falar aquilo que Jesus fez nas nossas vidas. Hoje o Rodrigo é um homem casado, tem uma filha, tem uma função dentro do ministério, trabalhando para Deus, fazendo a obra de Deus. Então, quando você vê esse testemunho, se assistir, compartilhe ele, se inscreve aí no canal. Como eu sempre falo quando iniciei esse canal, o maior foco é falar do amor de Jesus. Falar da presença de Deus sobre nossas vidas, de cada pessoa que passou aqui, independente do ministério. Há só um ministério que é aquele que é de Deus, por mais que congregamos em lugares diferentes, doutrinas diferentes, mas há um só Deus a quem servimos. Rodrigo, obrigado por ter participado aqui conosco nesse Essência Cast, nós chamamos, né? Quer falar os dias de culto lá na sua igreja, o endereço? Ah, sim, lá na minha igreja a gente tem culto dia de domingo à noite, né, às 19 horas, né? Quem quiser visitar, conhecer, né? Fica ali na rua Nelson Rito, ali de frente à Academia Física, aqui no Franco da Rocha. Temos escola dominical, domingo de manhã às 9h30, né? Temos estudo bíblico que está sendo via Facebook dia de terça-feira, às 20 horas. Temos reunião de oração às quinta-feira também, às 20 horas da noite. Quem quiser algum dia conhecer, seja bem-vindo. Amém, glória a Deus. É isso aí, se você quer participar, né, tá o endereço. Se você quiser deixar um comentário também aí, fica à vontade, né? Se quiser pegar o endereço também depois, mas participe de uma igreja, não seja como nós, no meio da nossa conversa, testemunho falamos, né? Não seja um desigrejado, né? Acho que nem sei se essa palavra existe, né? Mas colocaram aí, Tá né? em moda hoje em dia. Tá em moda, né? Mas não seja uma pessoa que se frustrou com alguma igreja, ou como o irmão Rodrigo falou aqui, não me encaixo aqui, não vou para igreja nenhuma. Não, procure um lugar que você se sinta bem, sinta paz, mas esteja congregando com os irmãos, tenha comunhão um com os outros. Amém? Que Deus abençoe grandemente sua vida. A gente vai estar se encerrando por aqui e na próxima semana a gente vai estar contando mais um testemunho em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, Rodrigo.